Olá, seja muito bem-vindo ao IPADcast. O IPADcast hoje no nosso 7º episódio. E assim como o primeiro episódio nós começamos com essa figura excelentíssima aqui que é o meu amigo Gabriel, a gente vai estar iniciando também o nosso 7º episódio com o Gabriel. E o tema de hoje, o testemunho de quem permanece, o testemunho de quem permaneceu. É muito interessante isso, porque é algo que a gente, né, Gabriel, a gente já vem conversando há muito tempo, né? E a gente percebe muito que a geração de hoje, as pessoas de hoje, não vou nem dizer a geração de hoje, né? As pessoas de hoje em dia, elas não querem permanecer. Elas não iniciam um processo e permanecem no processo até que isso dê o fruto. Ela quer começar o processo e já ter o fruto no início. Então a gente vai estar conversando sobre isso. E quando a gente fala em permanecer, né? Muitas pessoas podem pensar, pô, eles vão falar lá do filho pródigo, né? Vão falar do filho que permaneceu e coisa e tal. E até poderia ser. Só que o nosso foco hoje é falar sobre Timóteo, né, Gabriel? O Gabriel está aqui porque o Gabriel foi uma das pessoas que trouxe esse tema em uma pregação e aquilo me chamou muita atenção, porque o básico da Bíblia é: quem permanecer até o final receberá a coroa da vida. Então a gente precisa entender, é necessário permanecer. Então, para iniciar o podcast, eu vou deixar o Gabriel se apresentar. Gabriel, se apresenta, fala seu nome, sua idade, né? Vai falando suas qualificações. Eu sei que tem gente que já te conhece, mas vamos lá, né? Vai que entra alguém aí no podcast, tá entrando. Ah, você entrou de paraquedas aqui, não sabe quem que é o Gabriel. Vai aprender agora, vai conhecer agora. Bom, eu já havia me apresentado, né, no primeiro episódio, mas para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Gabriel, né, filho de pastor, tenho 26 anos, trabalho na igreja desde muito novo, desde dos 11 anos eu já estava servindo na igreja e continuo pela graça de Deus, né? E o objetivo é permanecer servindo a Ele até o fim da minha vida e também na vida vindoura. Oh, glória, glória a Deus. E o tema de hoje, eu falei que a gente vai focar em Timóteo, e mais especificamente em 2 Timóteo, que está até aberto aqui na minha Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz... capítulo 3, versículo 14, que diz: porém tu permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E o 15: de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E isso é magnífico, né? A gente tem um CD que a gente gosta muito, vou até colocar depois na descrição lá, que é o Amado Timóteo, meu amado Timóteo, né? Maravilhoso, eu esqueci o nome Do Marco Teles? Marco Teles, nossa, maravilhoso esse CD. E é interessante, porque ele vem trazer esse foco e o que viralizou muito, né, Gabriel? Timóteo, eles podem, você não. Isso que é incrível de Timóteo, é isso que é incrível da palavra. Porque quando Paulo traz esse texto, ele traz esse sentido, né? Eles podem, você não. Por quê? Porque sabe, porque conhece, porque tem entendimento. Então vamos lá, Gabriel. Gabriel, vamos relembrar um pouquinho do seu testemunho do primeiro episódio. Porque às vezes a pessoa está aqui, a pessoa pegou esse primeiro episódio, apareceu para ela e, não conheço o Gabriel, vou assistir esse episódio primeiro para depois ir lá no primeiro. Então, fala um pouquinho de como foi a sua conversão pra gente. Pode ser rápido, não precisa ser detalhado, não. Certo. Meus pais, eles não eram cristãos e estavam
separados. E Deus, quando eu tinha 10 anos, ele alcançou o meu pai. E a partir dele, minha mãe se voltou para Cristo. E a partir dele foi que eu também passei a conhecer a Cristo. E aí, a partir disso, né, a partir de uma única pessoa, né, da família, Deus foi resgatando um e outro. E aí, quando eu vou olhar minha família hoje, boa parte das pessoas são convertidas, né, aceitaram a Jesus como seu único Salvador. Tudo isso começou com meu pai lá quando eu tinha uns 10 anos. Após isso, quando eu entrei na igreja, eu me senti em casa, né? Antes de conhecer a Cristo, eu vivia em ambientes que eu olhava e pensava, eu tinha que me esforçar para conseguir estar naqueles lugares. Para gostar. Porque gostar não era possível, mas eu tinha que fingir que eu gostava Que daquilo. gostava. Tá? Então, para mim, parecia que tinha algo de errado comigo, entendeu? Então, no meio em que eu estava, eu era o problema. E quando eu conheci, né, a Cristo, quando eu passei a entrar no contexto de igreja, eu me senti em casa, né? Pela primeira vez, eu estava em paz nos lugares em que eu habitava. E aí, com o passar do tempo, né, eu morei em muitas cidades, estados, e passei por muitas igrejas, e em todas essas igrejas que eu passei, eu sempre acabava servindo na igreja, no que dava. E até, né, que meu pai começou um ministério aqui na cidade que a gente mora, agora, em Três Lagoas. E com isso, né, aí que, né, eu tive que trabalhar mais ainda, né, porque quando começou era só a gente. Então, eu sabia um pouquinho de teclado ali, praticamente nada, sabia tocar uma música. E aí eu tive que aprender a tocar na marra, por necessidade. Com o tempo, né, foram se juntando pessoas e aí a gente conseguiu formar um grupo de louvor. E hoje a gente tem um grupo de louvor firmado na igreja, tem pessoas, né, que estão empenhadas em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. A ponto de, se eu, em algum momento, não puder estar presente, terão pessoas que vão estar dando continuidade, que isso é muito importante também. Sim. E agora também estou me adrentando mais para estar trabalhando com os jovens da igreja, né? Hoje a gente faz as consolidações, né? Que aí a gente reúne os jovens nas casas, né? E a gente louva a Deus, a gente faz dinâmica, a gente, né, entra na parte da palavra, a gente dá abertura para os jovens falarem também, para os jovens perguntarem a respeito das coisas, porque no final das contas a igreja é isso, né? Não é o objetivo da igreja são as pessoas. Glória a Deus. Então, no fim, esse podcast, como também qualquer outra coisa que a gente faz, o objetivo é alcançar, ajudar, né, e estar, né, ministrando para pessoas que muitas das vezes precisam ouvir a respeito dessas coisas. Glórias a Deus. Gabriel, e nesse percurso todo, né, de tudo que a gente comentou aquilo lá, sobre a sua conversão, de tudo que você já analisou também, creio eu, de toda a sua caminhada com Cristo, o que você acha que Cristo ele mais trabalhou na sua vida? Eu acho que o que eu mais vejo mudança em mim é a respeito da timidez. E não só no sentido de, ele é o garoto calado ali, mas no sentido de eu descobrir que eu sou capaz de fazer coisas. Porque houveram momentos em que eu olhava e pensava, não é possível eu fazer isso. Isso daqui não é possível. Porém, com o tempo, né, eu às vezes até fico pensando, né, que eu sei que existe um trabalhar de Deus em nossas vidas, eu sei que
A gente passa por muitas coisas, mas às vezes eu ficava me perguntando, pô, mas será que não poderia ser antes, né? Tipo, a gente vê pessoas tão jovens hoje, né, que já fazem tantas coisas. Eu penso que na minha juventude, é, às vezes eu me privava de muitas coisas simplesmente pelo medo de fazer algo. E aí, quando a gente se liberta dessas coisas, não muda só a questão de a gente fazer, mas o porquê a gente faz. E isso que é o mais importante. Por que que você faz as coisas que faz? E aí, quando a gente coloca em nosso coração que a gente está fazendo aquilo para agradar a Deus e que foi Deus que nos deu aquilo, então, se foi Ele que nos colocou para desempenhar isso, por que que eu vou temer? Né? Por que que eu vou ter medo disso? Se Ele mandou, então Ele garante. Não é? Garante. E eu acho que nos últimos 10 anos, isso foi o que mais mudou e mais trouxe impacto sobre minha vida. Porque por muito tempo eu só via, eu só ouvia falar, eu só lia a respeito. Só que quando a gente passa a viver, a gente vê que é muito diferente do que a gente leu, do que a gente viu ou ouviu falar. Ouviu falar. As nossas palavras, elas têm muito mais impacto a partir do momento que a gente passa a viver aquilo. Então, por muito tempo, eu olhava para certas coisas que eu via e eu pensava, curioso, eu nunca vi nada disso na Bíblia. Só que quando a gente busca a Deus e passa a conhecê-lo, a gente entende por que que Jesus fala, quando Jesus fala que verdadeiramente nós seremos livres. Porque quem olha de fora pensa o quê? Não, porque o crente não pode fazer isso, não pode fazer Pensa que a aquilo. gente é escravo, né? Exatamente. Tanto que umas consolidações atrás, um dos jovens estava perguntando, né, sobre, quando alguém me perguntar, crente pode fazer isso, o que é que eu falo? Aí eu falei, fui explicar para ele que o evangelho não é sobre pode ou não pode. Ele, não é? Eu falei, não. E aí que a gente entende, né, que não é só... É que aquele jovem, ele foi totalmente sincero, né? Mas muitas pessoas acham que é sobre isso. Isso. E aí, quando você está verdadeiramente livre, né, você está livre para fazer as coisas boas da vida. Né? Você está livre para estar crescendo cada vez mais na presença de Deus e todos esses empecilhos que a gente tinha, eles deixam de existir porque hoje nós estamos livres. Livres. É interessante que a gente vai ver que liberdade é eu poder fazer e não fazer. É, Poder fazer e, não e escolher não fazer. sim, exatamente. Poder fazer, querer fazer e mesmo assim escolher não fazer. Né? E o mundo é o contrário, né? É. Lá fora é o contrário. Não, O que der na oxi, telha eu faço. isso daí Vai que é te impedir- liberdade. Vai deixar de ser feliz? Vai deixar de ser feliz. E aí vem um monte de consequência e a culpa vai ser de quem? Do outro, nunca vai ser dele. Sim. Mas vamos lá. É interessante, Gabriel, o que você falou. E eu lembrei de uma reunião nossa do grupo, né? Do grupo de louvor. E você perguntou o seguinte para nós: quem são vocês sem o que vocês fazem? Se hoje tirar o cargo de cada um de vocês, quem são vocês? Quem que é vocês? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu já tinha me feito aquela pergunta. Porque assim como você, desde que eu me converti, nunca consegui ficar quieto assistindo o culto. Eu vi uma necessidade, eu chegava, pastor, posso fazer? Pode, irmão. Oxi, entrar, fazia, não sei o quê, pronto. E aí quando você me perguntou aquilo, não me perguntou, né? Você perguntou pro grupo, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, é verdade, quem sou eu? Se por um acaso amanhã o pastor falar assim, Paulinho, não é para você sair do grupo de louvor, para você sair da mídia, é para você parar com o podcast, é para você parar com tudo. Quem sou eu se eu parar com tudo? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, realmente, quem sou eu, né? E aí, e isso é interessante. Às vezes a gente chega e fica muito preso, né? E não percebe o que Deus trabalha na nossa vida, né? O nosso evangelho
Não é mais um evangelho de servir a Cristo e sim de servir as coisas da igreja, que é uma coisa que eu tento passar hoje para a mídia. Eu não quero, eu sempre falo para eles, né? Emanuele está aqui que eu não deixo eu mentir. Gente, eu não quero que vocês cultuem sempre trabalhando. Eu quero que vocês cultuem para depois trabalhar. É muito melhor que vocês chorem antes de tirar uma foto, é muito melhor que vocês sintam a presença de Deus antes de filmar alguma coisa, do que vocês peguem todos os momentos mais bonitos do culto, tirem fotos mais bonitas das pessoas, só que aquele culto não te serviu de nada. Porque Paulo ele vai falar o seguinte, que o culto racional é aquele que renova a minha mente, onde eu deixo a minha carne morta. Esse é o culto racional. E aí é o que eu tento passar para eles, né? Porque se um dia ou outro acontecer, e vai acontecer, as pessoas vão ficando velhas, outras pessoas vêm assumindo as posições que a gente assume hoje, e aí você vai ser quem? Quem que vai ser você sem aquela função? E aí é o que a gente vê em muitas igrejas, né? Pô, o cara tá passando tapete, tá puxando meu tapete e esquece que aquilo ali era para servir o reino e não para servir a Sim. eles, né? Ô, Gabriel, é muito interessante conversar com você, cara, que a gente acaba Acaba. abrangendo um pouco o Sim. tema. Vamos lá, a gente vai falar de Timóteo. Eu queria que você falasse para mim, Gabriel, um pouco do que Paulo está tratando com Timóteo aqui. Né? Quem que é Timóteo? Por que Paulo está falando para ele essas coisas que a gente está conversando aqui? Por que Paulo está mandando ele permanecer? Vamos conversar um pouco sobre isso. Sim. Eu estava pegando trechos, né, anteriores, e antes dessa passagem que a gente chega, o apóstolo Paulo ele está falando, né, sobre os tipos de homens e de mulheres nos quais ele deve se afastar, né? Sim. E tem um versículo que é muito interessante, né, que é o versículo 5, que ele vai dizer: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E ele traz características de homens, né, que você vê e o homem é tudo de ruim, né? E você fica pensando, rapaz, eu não queria conhecer um cara assim. Só que aí, quando você chega no versículo 5, ele diz que eles têm aparência de piedade. Então, qual que é a grande questão aqui? É que antes disso tudo, ele fala de homens que eles fazem parecer, né? Eles estão preocupados em parecer santos, em parecer homens de Deus, em parecerem arautos da moral de tudo que é correto. Só que em seus corações eles estão totalmente corrompidos. Então eles fazem tudo que é de mal, só que o que é importante para eles é o que eles parecem ser. E a gente, muitas das vezes, acaba se perdendo um pouco nisso, né? Às vezes a gente olha para a igreja e fica preocupado no que o irmão vai achar que eu sou, ao invés de a gente pensar no que nós estamos sendo para Deus. Então, esses homens, muitas das vezes, a gente pode acabar se tornando como eles. Porque às vezes a gente está preocupado com uma roupa, às vezes a gente está preocupado com uma maquiagem, às vezes a gente está preocupado, né, com o que alguém vai achar se ver a gente em um lugar específico. E a gente esquece o propósito das coisas. Então, ao invés de a gente estar preocupado, né, em cuidar do outro, de estar fazendo pelo outro. Ah, mas e se o irmão ver, eu vou buscar um irmão ali que ele, né, acabou se perdendo, e aí você vai lá buscar ele na frente de um bar, por exemplo. E aí a preocupação de uma pessoa assim e se passar algum irmão e ver eu na frente de um bar, o que é que ele vai achar? Só que ao invés da gente estar pensando justamente na missão, no propósito que Deus nos deu.
E essas pessoas, o que elas mais querem não é mudar. O que elas querem é trazer pessoas para o lado delas. Sim. Então, dentro da igreja, né, quando Jesus fala, né, do joio e do trigo, são justamente essas pessoas que estão lá dentro e não porque elas têm dificuldades, elas querem mudar e elas estão nesse processo. Elas estão lá para elas manterem a aparência de que elas são santas e perfeitas e atrair as pessoas para viverem a mesma mentira que elas. E aí o apóstolo Paulo fala isso para ele. E fala também das mulheres, né, nas quais esses homens, né, acabam se envolvendo também. Né? E aí a gente chega no versículo que foi lido. Né? E aí ele fala a seguir sobre a escritura, né, que no 16 ele fala, né, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E aí a gente conclui qual que deve ser o norte da nossa vida. Porque quando ele fala, né, que Timóteo tem que permanecer, é que hoje eu posso estar, hoje à noite tem culto e eu posso estar totalmente empenhado para ir para a igreja. Não, porque eu vou buscar Deus e Deus vai falar comigo e eu vou lá para adorar Ele. Só que aí tem aquele dia que a gente está assim, tão desanimado, né? A gente fica pensando, começa a se questionar das coisas, né? E muitas das vezes, quando a gente chega nesse tipo de cansaço, né? A gente começa a questionar tudo, né? E a primeira coisa é sempre Deus. É Deus. E aí a gente vai falar, então, se eu não estou com vontade, se eu não estou sentindo como eu sentia antes, né? Eu não preciso ir. Quando eu vou para a igreja, eu não estou mais sentindo no momento do louvor mais o Espírito Santo tocar no meu coração, então eu vou parar de ir para a igreja. Só que onde que está a nossa confiança? Está no que nós sentimos? Porque a gente sente um monte de coisa o tempo todo, né? Num dia a gente está animado, no outro dia a gente está triste. E às vezes a gente vai olhar e nem tem motivo, né? O dia de ontem e o dia de hoje é o mesmo. A gente está fazendo as mesmas coisas e um a gente estava animado e no outro estava desanimado. Desanimado. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo trazer é justamente sobre o nosso norte, que são as escrituras. Então, toda vez que eu tenho uma opinião a respeito de alguma coisa, e existe um conflito entre essas questões, eu sempre vou tirar na escritura o que, que ela diz. Por quê? Porque eu tenho 26 anos. E quem que eu sou? Eu sou um ninguém, né? Então, de que vale minha opinião? Para mim não vale de muita coisa. O que me interessa mais é o que a palavra me diz sobre as coisas, né? Porque a palavra está aí, né? Há quase 2000 anos, né? O que antes foi dito pelos apóstolos e por Jesus, né? Se tornou o que é a Bíblia que nós temos hoje. Sim, e permanece fiel, né? E permanece a mesma mensagem aqui. E persiste por 2000 anos. Eu que tenho 26 anos, eu não confio tanto. Quando eu leio alguma coisa, eu penso, não sei, não estou concordando muito com isso. Então, o que eu vou fazer é buscar, examinar, para que em algum momento eu possa entender o que essa mensagem está me dizendo, mesmo que eu não entenda hoje. Porque no fim, esse que é o meu norte. As coisas na minha vida mudam o tempo todo. As pessoas mudam, às vezes eu estou mais próximo de algumas pessoas, mais distante de outras, às vezes tem briga com algumas e com outras tem reconciliação. Porém, a única constante que nós temos é Deus. As pessoas mudam e mudam o tempo todo. Sim. Mas Deus, ele é o mesmo. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
é o mesmo Deus de hoje. Então, eu prefiro confiar nele do que confiar em mim ou nas outras pessoas. Perfeito. Eu acho interessante você comentar sobre isso. A gente vai ver, assim, vários debates, né? Será que a Bíblia é a certa? A gente vai ver as pessoas falarem, será que isso aqui não foi alterado? Tem pseudos evangelhos por aí que dizem que a Bíblia foi alterada e não se pode acreditar completamente na palavra. Só que aí esquece o fator da inspiração. Qual que é essa inspiração? Aquilo que o Espírito Santo, quando eu busco, porque toda vez, né, a gente não vai ensinar como fazia uma certa igreja aí, para evitar o nome, né? Há um tempo atrás aí que queimava as pessoas na fogueira. A gente não vai fazer como essas pessoas, ensinar como essas pessoas. Ah, você não concorda? Tá bom, vamos ali na praça, viu? Vamos ali na praça, vocês vão sentir um calorzinho. A gente faz o contrário. A gente ensina que a pessoa antes, isso é qualquer igreja que se preze a levar o nome de Cristo, ela vai ensinar que a palavra, antes de ser estudada, precisa ser buscada a inspiração. E aí a inspiração do Espírito Santo é que faz eu entender que a minha percepção da palavra está errada e sim o que está correto é a palavra que eu li. Né? E traz a conotação, que traz todo o entendimento da palavra. E por isso que a gente vai ver, muitos aí acabam não estudando porque não querem ter o tempo de buscar a inspiração. E aí é interessante que você vai trazer também, ô Gabriel, sobre pessoas que têm aparência. Maravilhoso. Quando Paulo ele fala de pessoas que têm aparência de bondade, pessoas que têm aparência de fazer o bem, né, de ser verdadeiramente cristão, a gente percebe que ele faz um elo, né, uma ligação com os fariseus, né? Os caras que tinham postura, tinham a letra, tinham o entendimento, tinham a liberação de Roma para pregar a palavra de Deus, né? Para trazer a lei de Moisés. Só que a gente não vai ver a piedade neles, e sim uma soberba. E Paulo faz essa ligação. E é interessante que é uma coisa que eu e a Poli a gente comenta algumas vezes, né? A gente enfrenta essa dificuldade, não sei se você tem essa dificuldade quando você chama alguém para ir para a igreja. Você chama alguém para ir para a igreja, a pessoa fala assim: "Ah, então, é que eu não tenho roupa para ir". Aí eu falo: "Cara, veste uma calça". Coloca uma calça. Essa aí de preferência vestido. Não tem muito de preferência. requisito. E aí, mas o que a gente percebe? Um exemplo. Algumas amigas da Poli, né, que ela chama, gente, é aquela, eu sempre falo, gente, eu não ligo para a roupa que você use, contanto que você não tente esfregar essa roupa na minha cara e tentar fazer com que eu concorde e aceite e vista da mesma forma. Com a forma que você vive do jeito que você quiser. Só que essas pessoas, quando a Poli chama, elas falam, oh, não tenho roupa e não sei o que. Beleza. Aí quando a pessoa aparece, ela vai lá e compra um vestidão, né? Que é o padrão. Não é a assembleia que eu vou, tal. O vestidão dos pés à cabeça. Se fosse muçulmano, ela ainda colocava o quepá na cabeça. Por quê? Porque quer se parecer o máximo possível. E não é isso que... E aí a gente sempre fala, gente, a gente sempre explica, olha, se você não quer ir por causa de roupa, que você não se sente bem, tudo bem. Mas o que a gente está preocupado é que você entenda e conheça o Evangelho. Que você conheça o Cristo que morreu por você. Depois, as suas vestes, esse mesmo Cristo que morreu por você, ele vai te conduzindo a não se mostrar tanto. Né? A não ter prazer no que dizem, falam e veem do seu corpo. Né? Sim. Até então vai chegar lá na igreja, lá todo mundo vai tratar bem, ninguém vai tratar mal, né? Principalmente na nossa igreja ali, graças a Deus, pelo menos nunca vi. Já entrou pessoas e pessoas, né? E sempre foram bem tratadas. Por quê? Porque são servos de Deus. E aí as pessoas estão mais preocupadas com a aparência. E isso é fato, cara, que é todo lugar. Lógico, existe um negócio que você chama de percepção do ambiente que você vai. Você não vai, por exemplo,
numa disputa judicial com a camiseta regata de short e chinelo. Sim. Você não vai. Mas na igreja, sinceramente, pouco importa a forma que você vai vestido. Porque o que a gente espera é que você receba o mesmo Cristo que te recebeu. Só que as pessoas querem mostrar uma virtude que não existe, cara, só existe depois que conhece a Cristo. E aí a gente não pode ser herege de falar que só vai conhecer Cristo na IPA de missões, pelo amor de Deus. Tem muitas igrejas aí que pregam o Deus verdadeiro. E aí, Gabriel, eu quero citar o texto de Eclesiastes 7:8, que vai dizer o seguinte: melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do espírito do que o ativo do espírito. Isso aqui é muito bom, porque tem a ver com o texto que a gente está conversando aqui. Ele vai dizer, melhor é o fim do que o início, né? Então a gente já começa a perceber que há uma permanência nisso. Porque começar, todo mundo começa. A gente fala isso, Sim. né? Você vê vários relacionamentos começarem. A gente vê uma cultura que isso está nos filmes, nas séries, está em tudo, né? Ai, é dia dos namorados? Não, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um namorado pro dia dos namorados. Passar o dia dos namorados sozinho? Não, não dá não. Só que não pensa em continuar um relacionamento depois desses dias dos namorados. Até porque, eu até concordo, porque um relacionamento sem a presença de Deus não é nada. Não é nada. É um negócio que a gente até comentou no 6º episódio. É mais um relacionamento focado em a relação, né? E não é isso que Cristo traz para o relacionamento, o casamento, o namoro, né? Não é isso que é o importante, e sim a cumplicidade, o companheirismo, o apoio que um dá ao outro, né? Quando um para escutar o outro, é isso, cara. Quando um tá fraco, o outro tá forte. É isso que é um relacionamento. E o propósito, né? E o propósito. Porque o grande problema dos relacionamentos hoje é que as pessoas, elas se colocam em relacionamento para ser feliz. Então, elas já se perdem no próprio propósito da existência de um relacionamento. Sim. E aí, a partir do momento em que a pessoa ela começa a desempenhar uma função que não deixa ela tão feliz quanto ela esperava, então ele se acaba. Da mesma forma, né, que quando você vai conhecer alguém, no início você conhece a pessoa ali superficialmente, que é aquilo que ela muitas das vezes quer demonstrar, aquele melhor que ela tenta ser o tempo todo. Sim. Só que quanto mais você convive com ela, mais você vai conhecendo a versão dela no dia que está desanimado, né? No dia que não está tão empenhado assim em fazer as coisas. Sim. E aí você conhece o dia mal daquela pessoa. E aí, se o seu propósito é que ela te faça feliz, ela no seu dia mal não vai te fazer feliz. Nunca. E aí, a gente chega na situação que são os problemas que a gente tem, né? As pessoas, elas vivem com as consequências dos seus próprios atos e elas são muito infelizes com isso. Com isso. Por quê? Porque elas pensam só no momento. Então, eu senti vontade de fazer isso, E vou fazer. eu vou lá e faço. Aí o que acontece? Gravidez na adolescência. Aí não pode terminar a escola, Sim. porque tem que trabalhar para cuidar de um filho. E aí, daqui a 5, 10 anos, ele vai pensar, não, eu tenho que estudar. E aí, o que era para ter feito há 5, 10 anos atrás, vai ter que fazer agora, com família e filho. E aí, a pessoa, ela passa por muitas coisas e fica pensando, como que Deus pode permitir que eu passe por essas coisas? Só que o que a gente às vezes lida é com as próprias consequências. E se a gente fizesse as coisas com um propósito, 90% dos problemas que a gente tem, a gente não teria. Não teria, perfeito.
E a gente falando aqui sobre propósito, sobre situações, sobre o que Deus fez, o que Deus está fazendo, eu quero perguntar para você, o Gabriel, se você pudesse resumir até agora a sua vida cristã em uma frase, uma palavra, qual seria essa frase? Qual seria essa palavra? Uma, uma palavra? Eu diria duas palavras. Muito difícil. É muito difícil. Sim. Por que que é muito difícil, Porque Gabriel? você viver a sua vida adoidado é muito fácil. É destrutivo? É, mas é muito fácil. Você não pensar sobre as coisas que você faz é muito fácil. Você não tentar ser o melhor que você consegue imaginar de si todos os dias é muito fácil, né? É só deixar a vida levar. Isso é muito fácil. Quando a gente fala sobre a liberdade do Evangelho, a liberdade, ela não é uma coisa fácil. Você ser livre, por mais irônico que isso pareça, às vezes parece ser mais difícil do que se você não fosse. Sim, Por quê? Porque já que você é livre para fazer qualquer coisa, isso quer dizer que eu não tenho mais desculpas, né? Falei, não, eu fiz isso por causa de aquilo. Não, você não é livre? Jesus não te libertou? Então, a gente agora vai passar a nossa vida toda buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. E Cristo era perfeito. sim. Nós não somos. Nós vamos falhar muitas vezes no processo. E Deus, ele não vai se contentar enquanto ele não nos tornar perfeitos. Então, às vezes, a gente está na igreja porque a gente quer, não, eu quero melhorar um pouco nisso, eu sou um pouco estressado e eu queria trabalhar um pouco mais meu temperamento. Só que Deus, ele não quer saber, entendeu? O que Deus vai fazer com você não vai ser só isso. Não é só esse pequeno detalhe seu que ele vai mudar. Ele vai querer mudar tudo. E ele vai completar a obra dele, né, quando Cristo vier. Mas nós vamos passar a nossa vida inteira no meio desse processo. Glória a Deus. Então, é algo que não é fácil, né? Quem fala que é fácil, e de duas uma, né? Ou tá no começo da caminhada, entendeu? Não passou por muita coisa ainda, né? Ou às vezes não está muito próximo de Cristo quanto eu acho que está. Tá vivendo errado. Porque o tempo todo a gente vê Cristo, ele nos revela, né? As nossas falhas, os nossos erros, que para qualquer pessoa de fora, tanto faz. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim. E é comum, né? Só que Comum. nós, como cristãos, nós estamos o tempo todo lutando contra nós mesmos. Sim. E tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito boa, né, que ele fala que nós só podemos ter algo quando nós nos desfizermos totalmente daquilo. Que é uma frase que parece muito contraditória, né? Que aí remete muito àquela passagem que Jesus fala, né? Que aquele que perder sua vida por amor a mim, ganhar lá. E aquele que salvar a sua vida, perder lá. Perder lá. Então, é isso que Cristo, ele nos traz. É justamente nós nos desfazermos totalmente de nós mesmos. E só assim nós poderemos ser nós mesmos de verdade. Porque nós não seremos a versão que nós achamos que nós somos, né? Aquela pessoa que a gente acha, não, eu tenho um temperamento difícil mesmo. Não, eu sou assim. Não, a versão que Deus criou para nós sermos. E esse é o nosso eu verdadeiro, que Ele quer, né, trazer até nós. Então,
não dá para dizer que é fácil. É É um processo difícil. difícil, viu? Por isso que Paulo vai falar. Por 3 vezes pedi para Deus me tirar esse espinho da carne, um espírito maligno que vem, bate na minha cara todos os dias. E ele disse: A minha graça te basta. Olha que coisa. E é interessante, ô Gabriel, que quando você falou de C.S. Lewis, eu lembrei daquele livro que você me... Não, o Vitor me emprestou, até hoje eu não devolvi para ele. Tá ali. O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Sei. Muito bom. Ele vai falar assim, o diabo mais velho vai falar o seguinte: deixa ele achar que ele tem, que ele é muito bom, que ele cuida da mãe dele. Não é bem assim? Aham. Não, ele é um Sim. cara tão bom, ele cuida da mãe dele, deixa ele achar. Por quê? Assim, ele vai na igreja, ele tem a aparência de bondade, ele tem a aparência de quem faz o bem, de quem serve a Deus, mas o coração dele é cheio de malícia, o coração dele é cheio de corrupção. E é isso que importa para nós. É isso que importa para nós. Deixa ele achar o que ele é. O importante é que ele está podre por dentro. Exatamente. Muito bom. Que venha calhar com o que Paulo vai falar, né? Que a gente estava falando antes. Eu só lembrei porque você falou de C.S. Lewis. Aham. Vamos para o próximo tópico, que é o terceiro tópico. Ele diz o seguinte, a pergunta, né? Terceira pergunta. Houve algum momento que você pensou assim: será que eu vou dar conta? Será que eu consigo continuar? Porque você falou, quando eu cheguei na igreja, eu me encontrei, eu já não precisava me forçar a estar naqueles ambientes, porque agora eu já gostava daqueles ambientes, né? Isso aí é legal. Só que, por mais que seja legal, tem momentos, assim como você falou, Sim. relacionamento, você chega, tem dia que você tá bem, tem dia que não tá, tem dia que você tá motivado, tem dia que não tá. E aí no relacionamento cristão, você percebe isso? Tem dia que você tá animado, você é bem recebido, né? Quando a gente é novo convertido, meu Deus, todo mundo, irmão, não sei o que, vai ter um churrasco. Só que aí depois os dias vão passando, os churrascos vão diminuindo, Sim. né? E aí você fica, poxa, será que ninguém gosta de mim? Ninguém manda mensagem. Mas não é que você já tá no relacionamento, meu amigo. Agora é mutuamente, todo mundo tem que cuidar um do outro. Sim. Pior E aí, que eu quero saber, teve algum momento que você parou e pensou, pô, porque você é novo, cara, você tem 26 anos. Mas mesmo assim, você passou por coisas, ô Gabriel. Eu sendo seu amigo, eu já parei para me perguntar e pensei, será que eu suportaria? E aí eu fico essa pergunta para você. Você se perguntou isso? Como é que eu vou conseguir permanecer? Será que eu vou conseguir permanecer? ah, eu me pergunto isso muitas vezes, durante muitas semanas, mas eu penso, né, que toda vez, e eu acho que para mim fica muito vinculado ao cansaço. Quando eu fico cansado, aí começa a vir, né, os pensamentos que você fica pensando assim, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui não é o tipo de pensamento que um cristão deveria ter, né? E aí começam a vir os absurdos, né? E aí começam os questionamentos. Só que como que funcionam, né, essas coisas? A gente vamos lembrar de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, aí se tornou escravo, e aí, sendo escravo, quando as coisas pareciam que estava melhorando um pouco, porque ele tinha o reconhecimento de seu senhor e tudo mais, aí foi jogado numa prisão injustamente. José, ele passou por muitas coisas difíceis, só que, ao mesmo tempo, nada mudava para ele. E por que que não? Por conta do propósito que ele tinha. Então, quando a gente tem um propósito muito bem definido em nossas vidas, as coisas ficam mais fáceis. E aí a gente não fala sobre o medo de questionar. Porque hoje as pessoas na igreja, elas não só têm medo de questionar as coisas, como elas também têm medo que questionem. Então, quando a gente vê um jovem que vem perguntar as coisas, o que é que os mais velhos fazem? Se esquivam. Fala, não, vai orar, menino. Você é o inimigo, é Não, seta do isso inimigo. é o inimigo, né?
E aí a gente cria cristãos fracos, cristãos de porcelana, porque qualquer coisinha abala a fé deles. Oh, Então, quando a gente não prega o verdadeiro evangelho, o que é que sobra? Ah, eu queria trocar de carro esse ano e não deu certo. Deus não existe. Ponto. Porque eu pedi para ele e ele não me deu. E aí, todas as vezes que eu tenho, né, esses dias difíceis, é como se eu já tivesse marcado cada coisinha. Ah, aí começam a vir os questionamentos. Esses questionamentos, eles já têm resposta. Esses questionamentos, eles são como a gente que está segurando um celular num lugar alto, a gente que está segurando o celular num lugar alto, e aí a gente fica pensando, né? E se eu soltasse? Né? Eu não vou conseguir segurar. Mas aqui, enquanto eu estava aqui, você não tinha essas questões. Você moveu para cá e você começa a pensar, né? Não, vai cair. Mas não vai cair. Você está segurando o celular. Você está segurando com a mesma força aqui que aqui. Então, muitas dessas coisas não são porque a gente não tem a resposta. Mas talvez por a gente ter a resposta, venham esses questionamentos. sim. E a gente já tem a resposta. Então, por que vamos nos preocupar? Né? Então, a gente tem que estar mais preocupado em encontrar as respostas para as nossas perguntas do que tentar abafar elas. E aí, nesses dias, eu sempre retorno para essas coisas, eu sempre retorno pro porquê que eu faço essas coisas. Então, quando a gente olha, né, para as pessoas, né, olha o quanto que Deus mudou a vida das pessoas através da nossa vida, a gente pensa, não, eu preciso continuar. Não por mim, porque os frutos, né, do Espírito, que o apóstolo Paulo nos fala, os frutos, eles não são para o nosso benefício. Eles são para o benefício das pessoas que convivem com a gente. Então, quem tira proveito da transformação que Deus traz em nós, não somos nós, mas as pessoas que estão conosco. Então, toda vez que você, né, se sentir dessa forma, pensando em desistir, pensa se a vida das pessoas sem você vai ser melhor ou pior. Porque se Deus ele está trazendo uma transformação para a sua vida, você, na vida das pessoas, torna a vida dela melhores. Então, o Senhor, assim como Jesus ele veio para servir, nós estamos aqui também para servir uns aos outros. E, e eu acho que, tipo, se eu fizesse as coisas por mim exclusivamente, eu não fazia nada. Porque eu, naturalmente, sou preguiçoso. E isso, com certeza, é um defeito. Porém, eu faço as coisas porque eu sei que não são para mim. Primeiramente, são para Deus. E, por ser para Deus, eu faço pelo meu irmão. Porque o apóstolo João vai dizer, né, que aquele que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, Seu próximo. então esse está mentindo. Por quê? Porque é, um demonstrativo do quanto nós amamos a Deus é o quanto nós amamos o nosso irmão. Glória a Deus. A gente já viu até agora, a gente conversando, a gente já viu que permanecer é algo desafiador. Né? Não é fácil você iniciar alguma coisa e permanecer naquilo. Você fazer bem, que foi um negócio que você falou no primeiro episódio. Você iniciar e permanecer até você fazer bem. Né? Até você se aperfeiçoar e melhorar aquilo que Porque você no faz. início sempre tem um ânimo, né? Sempre tem um ânimo. Né? E no início também tem as lutas. Né? A gente sabe que quando a pessoa se converte também tem luta. Não é só bênção, não. Né? Sim. Mas não é o fim. E muitos, eu vejo, Gabriel, que muitos acabam desistindo no começo por causa da dificuldade do começo. Só que realmente o primeiro passo é perigoso, o primeiro passo é difícil. Para quem estava parado,
né? Sim. Se você tá o dia inteiro sentado no sofá, quando você vai levantar, dói. Não, Hoje, ainda mais se você tiver mais de 30 aí, bate até uma tontura, você né? tá doido. E aí, é assim na vida espiritual também. É assim quando eu quero mudar a minha rotina. Então, já que é um desafio, né? É um desafio permanecer, a quarta pergunta é o seguinte: na sua opinião, por que tantas pessoas começam bem, mas acabam se afastando da fé? Isso é uma coisa que eu pensava muito na minha adolescência, porque no início do ministério eu via muitas pessoas que elas começavam e quando era uma pessoa que já começava fazendo e tudo mais, eu já pensava, vai parar. Porque aí a pessoa, ela chega na igreja, aí já quer fazer tudo, quer abraçar tudo, vai em todos os cultos, faz tudo. Só que você via que não houve ainda um momento para a pessoa se enraizar. Então, a planta, ela cresceu, né? Só que não conseguiu se enraizar, seja Sim. por, por espinho, seja, né, por falta, né, de um sol ali, e aí ela acabou secando. Mas o que que é isso, né? É que eu, na minha visão, eu vi poucos casos em minha vida em que houve uma conversão instantânea, uma mudança de rota assim absurda. Avassaladora. A pessoa ela tá aqui e ela muda totalmente. E todos os casos que eu vi que isso aconteceu, a pessoa passou por um trauma muito grande. E aí, a pessoa quando passa por coisas assim, geralmente existem dois caminhos, né? Ou ela fica muito mais forte, ou ela acaba se perdendo totalmente. Mas eu acho que o comum é uma coisa gradual, né? Então, ninguém muda do dia para a noite. Então, a pessoa ela vai passando a conhecer e ela vai se aproximando, né? Ela vai vendo os problemas que ela tem. E eu acho que o primeiro ponto do cristianismo é você se ver. É só você ver os problemas que tem em você. Porque a primeira coisa que a gente precisa é entender a nossa condição. E a gente vive num mundo em que as pessoas, elas se consideram boas. Boas. E essas pessoas são as mais perigosas. Por quê? Porque se ele se acha bom, não tem por que ele melhorar, né? Então, a primeira coisa é a pessoa identificar os seus problemas, identificar as suas dificuldades, perceber o quanto que ela pode ser má. E isso, a igreja, ela tende a fazer isso, né? Em fazer nós percebermos o que existe de mal em nós. E aí, quando a pessoa chega nessa situação, ela tem dois caminhos, né? Ela pode chegar lá na carta aos Romanos e parar no capítulo 7, né, em que o apóstolo Paulo ele fala da nossa condição, né, do que é bom, esse eu não faço, e do que é Que é mal, que eu mal, não quero fazer, esse esse eu eu faço. faço. A pessoa pode parar aqui no capítulo 7 e falar, não, isso é loucura, eu sou um cara bom. Da onde que ele tirou isso? Ou ela pode ir para o capítulo 8, que aí fala como ele se livrar desse homem. Então, muitas vezes as pessoas, elas chegam e fazem esperando alguma coisa. Então, quando Deus fazer X e Y para mim, o que é que vai ser? Se eu estou na igreja só por isso, né? E se esse X acontecer, ela sai da igreja porque ela já tem o que ela queria.
se não acontecer, ela sai da igreja porque Deus não entregou para ela. É porque, na verdade, a palavra de Deus era só... O evangelho era só um meio para ele conseguir o que queria. Exatamente. Que é um exemplo aí que a gente vê de muitas pessoas que iniciam e casam, de repente desistem do evangelho. Você fala, mas só foi casar? Agora que a gente achou que ia melhorar o negócio. Agora que ia começar. Agora que ia começar a vida, o cara e a mulher, né, acabam se desviando completamente. E ainda sai falando um monte de coisa da igreja, né? Você fala, caramba, na hora que tava aqui não tinha problema, agora tem. Agora que teve o que queria e começou a ver os problemas. Agora teve o problema. E é interessante, ô Gabriel, é uma coisa que eu venho batendo na tecla muito, cara, e parece que há muitos pregadores aí, o Eliseu Rodrigues, o Jonathan, não lembro o sobrenome agora, até aquele outro pastor que também é muito famoso, da Belém, eles estão pregando bastante sobre a natureza má do ser humano. Eu acho muito interessante, que eu até usei uma vez, uma oportunidade minha lá na igreja. A gente se diz bom e a gente cristão, né? Porque o mundo lá fora, aos olhos deles, eles são bons mesmos, né? As pessoas que não conhecem Cristo e nem querem conhecer Cristo, aos olhos deles, eles são bons, eles pagam as contas deles, né? Eles são escravizados pelo governo, né? Que a maioria é assim a conversa. Porque as coisas não dão certo porque fulano fez tal coisa, porque a mãe não soube criar, o pai abandonou, a culpa é sempre do outro, ele é sempre o bonzinho. Beleza, mas tudo certo porque essa é a vida deles, essa é a visão deles. Mas nós cristãos nos chamarmos de bons, e a gente vai ver Jesus olhar e falar assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imaginam para o seu pai que está no céu. E quando chamam Jesus de bom, e o que eu mais acho interessante, chegam e falam, olha, bom mestre. E Jesus fala, por que vocês estão me chamando de bom? Se bom é só um, é o Pai que está no céu. Ou seja, nem ele vai se considerar bom. Não dizendo que Jesus não é bom, não estou dizendo que Jesus não é Deus, pelo amor de Deus, meu Deus. Eu tenho medo desse vídeo, esse podcast, ele vazar para outra bolha aí e o negócio piora. E você parando lá no teólogos do Twitter. Não vai não, parar no G1. O homem desconhecido de Três Lagoas. Oh, Deus. Mas assim, eu não estou falando que Jesus não é bom, não. Eu creio e amo esse Cristo que me salvou. O problema é que ele vai dizer para nós, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas. E a gente fica assim, olha, eu sou tão bom. A gente tem uma soberba quando está na igreja, né? Quando está servindo a Deus, quando faz as coisas dentro da igreja, a gente fica, nossa, eu sou bom. Eu não sou como os que estão lá fora. Assim como os fariseus faziam. Sim. Olha como que a gente é bom. A gente não é como os gentios. A oração dos caras, ai Deus, muito obrigado por eu não ter nascido mulher. Ué! Pois é. Você entendeu? Hipocrisia, cara. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele é o maior dos pecadores. O maior dos pecadores. Muito bom, cara. Por quê? Porque se você não é o maior pecador que você conhece, então alguma coisa está errada. É o que eu sempre falo. Né, Emanuele, quando a gente faz agora a gente deu uma pausa do discipulado, né? Seu pai que está assumindo. Mas a Emanuele, né, Emanuele? Aí eu sempre falo para ela, Emanuele, toda vez que eu leio a Bíblia e eu concordo com a Bíblia, não é a Bíblia que está errada. É eu. Porque eu tô lendo errado a Bíblia. Eu nunca consigo concordar com a Bíblia. Quando você lê o livro de Cantares, cara, é tapa atrás de tapa. Quando você lê Provérbios, é tapa atrás de tapa. Quando você vê as atitudes de Davi, por mais que muitos gostam de focar nos erros de Davi, mas quando vê Davi se entregando inteiramente, quando Deus fala assim, vou acabar com a sua vida, vou acabar com o seu trono, vou acabar com a sua família. Ele pega e se joga no chão, rasga toda a sua roupa e fala, Senhor, tira tudo de mim, só não tira a sua presença. Ninguém leva isso em consideração, né? Aí quando a gente vê essa atitude de Davi e a gente não consegue levar um tapa na cara de vergonha da posição que Davi toma, sendo rei, sendo poderoso em guerra, cara. O homem com 60 e poucos anos entra na guerra e luta como se tivesse 30. Dá licença, eu com 30, se alguém me bater na cara ali, eu volto chorando. Eu não quero sair mais. Você entendeu? A gente vai ver também
esqueci o nome do rapaz que assume a Terra Prometida, que entra na Terra Prometida, esqueci o nome dele agora. Josué? Josué e Caleb, né? Caleb. Caleb com 80 e poucos anos. Não, eu tenho a mesma força que eu tinha antes, quando eu recebi essa promessa. Rapaz. Gente, se isso não é um tapa na cara, porque a gente não tem, é como você falou, eu naturalmente tenho preguiça. A todo momento a minha esposa tem que ficar falando, ó, a gente tem que fazer isso, tem que acertar isso, tem que mexer nisso, tem que não sei o quê, ó, o quintal, ó, não sei o quê. Se não tem a minha esposa para me ajudar, isso aqui tudo que eu tenho hoje vai definhar, por quê? Eu tenho preguiça. E isso não é mérito, isso não é bonito. Ou seja, eu sou mal, o que Cristo está falando, né? Se eu me acho muito bom, eu volto lá para aquilo que a gente falou e o que a gente leu no texto aqui, né? Se afasta de pessoas com aparência de piedade. Sim. Só querem cuidar da aparência. Tem casa bonita, tem roupa bonita, carro bonito, né? As melhores maquiagens. Nossa, chega lá o Paulo com o creme no cabelo, ó. A paz do Senhor, amada igreja. Cabelos sedosos. Cabelos sedosos, a barba feita, ó. Nem tem, né? Nem tem barba. A barba, ó, toda alinhada, porque precisa mostrar um padrão de virtude. E se a gente está mais preocupado com isso, cara, já perdemos. Isso. Já perdemos. A gente está totalmente fora do que a palavra ela ensina. E aí, vamos lá. A gente começa a brincar e a gente foge do que é para falar. Então vamos lá. A gente já viu que, na sua opinião, muitas vezes é um medo de permanecer e saber o que vai ser o resultado, né? Entender que a permanência exige esforço, exige trabalho e ninguém quer hoje isso. Sim. Ninguém quer. É como você falou no começo. A pessoa entra no relacionamento porque ela quer ser feliz, né? A pessoa entra no relacionamento porque o outro pensa a mesma coisa que ela. E não dá certo. Eu e minha esposa, a gente não pensa igual. Porque se pensasse igual, não dava certo. Entende? Porque eu não conseguiria estar casado com uma pessoa idêntica a mim. Seria pura vaidade, né? Pura. Se você for parar para pensar. Narcisismo, né? Narcisismo. Então vamos lá. A quinta pergunta. Quando a gente fala em permanecer, né? Paulo ele vai falar assim, permaneça naquilo que aprendeste. É muito interessante, porque às vezes na prática isso fica a desejar. As pessoas não sabem identificar isso na prática. Então o que seria na prática? Permaneça naquilo que aprendeste. Nesse contexto, né, a igreja, né, desde a igreja do primeiro século, ela já passava por muitas falsas doutrinas, né? E é engraçado porque muitas dessas falsas doutrinas a gente vê às vezes ganhando força hoje em dia, né? 2000 anos depois, parece que os caras não aprenderam ainda. Os apóstolos desmentindo aquelas heresias. Há e 2000 anos atrás e volta. E volta. O pessoal esquece, eles mudam de nome e aí não, é outra coisa. Parece que eles pegam a Bíblia e falam, não, Paulo estava errado. É que nem esquema de pirâmide de marketing multinível, né? A mesma coisa, só que mudou o nome. Desse jeito. E aí, Timóteo, né, ele foi muito instruído, né, pela sua mãe, pela sua avó, e elas trouxeram para ele o que é o verdadeiro evangelho. E a igreja tinha que lidar muito com falsos mestres, né, pessoas que queriam desvirtuar as pessoas daquilo que os apóstolos ensinavam. E aí a gente vê o quão difícil isso é, né? Porque eles estavam entre os apóstolos, né? A Bíblia diz, né, que a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. E ainda assim, as pessoas vendo tudo isso, elas ainda acabavam caindo em falsas doutrinas, com os próprios apóstolos ensinando elas. Sim. Então, quando a gente vê isso hoje, não é nenhuma novidade, entendeu? É algo que eles já passavam até quando era mais fácil para eles, porque os apóstolos, eles viveram, eles viram. E aí qualquer testemunho que os apóstolos dessem a eles poderiam ir lá no lugar e perguntar às pessoas sobre aquele acontecimento. Sim.
E ainda assim, as pessoas eram enganadas. E aí, se coloca no lugar de Timóteo, né? Você está no meio em que você olha as pessoas ao seu redor, elas começam a trazer com palavras bonitas, palavras rebuscadas, uma falsa doutrina. E quando a gente acaba ficando no meio onde tudo está contra nós, a gente às vezes começa a se perguntar: será que eu não estou errado? Né? E aí que o apóstolo Paulo ele traz isso para ele, né? E ele ainda inclui isso no versículo seguinte, quando fala justamente da escritura divinamente inspirada. Porque a gente, né, vai viver em ambiente de pessoas que não concordam com a mesma fé que nós. E ela muitas das vezes vai trazer interrogação na nossa cabeça. Mas será que foi isso mesmo que Jesus disse? Ou foi o seu pastor que interpretou desse jeito? Desse jeito. Né? E aí, qual que é a grande questão? A grande questão é que nós precisamos conhecer essa palavra para que, quando a gente passar por essas situações, nós estejamos preparados para defender a nossa fé, para entender o que a palavra está nos dizendo, e não o que pessoa A ou B diz. Mesmo que a gente esteja numa igreja saudável, que o pastor nos traz a mensagem, nós temos a responsabilidade de examinar as escrituras. Conferir. Como que você vai saber que o pastor está falando aquilo que está na palavra, se você não examina o que ele diz? Não examina o que está na palavra. Porque se pastor A fala uma coisa e pastor B fala outra, como que você vai saber qual que é certo se você não conhece? Então, Timóteo, ele foi ensinado, ele foi instruído, e aí o apóstolo Paulo fala para ele permanecer. E aí, esse permanecer naquilo que foi ensinado é seguido justamente com as escrituras, né, que são divinamente inspiradas. Porque ele aprendeu a respeito dessas escrituras e ele deve permanecer nelas. E nós, da mesma forma, né? A gente hoje, né, pelo menos na época dele, né, o cara tinha que ir lá na casa dele e convencer ele, né? Hoje você abre um Instagram, você abre um TikTok, você abre um Sempre YouTube, tem alguma coisa. um amigo te encaminha alguma coisa, então você está o tempo todo sendo bombardeado com informações. Agora, a qualidade dessas informações, às vezes são boas, às vezes são ruins, e se a gente não conhece a palavra, a gente pode ser muito facilmente enganado por essas pessoas. Perfeito. Eu gosto muito do Vitor, você conhece o Vitor, né? Teve aqui no último episódio. E aí é muito interessante, porque assim, ó, sempre, isso é algo dele, cara, é algo dele. Sempre que ele vai assistir uma pregação, sempre que ele vai estar cultuando a Deus, e ele tá com a Bíblia dele do lado, a primeira coisa que ele faz, procurar o texto que aquele pastor está pregando. E isso é magnífico, cara, é uma coisa que se perdeu. A gente vê nas igrejas, as maiores igrejas hoje, né? A gente ouve, cara, falar assim, não precisa abrir sua Bíblia não, tá no telão. Eu falo, não, claro que precisa, a pessoa não abre nem em casa. Porque lá na casa dela, ela já tem lá, ó, aberto no Salmos 23 ou 98. Salmo 23 ou 98, lá e pronto. É a única coisa que é a única vez que ela abre a Bíblia para deixar parado lá, porque é um amuleto da sorte para ela. Aí chega na igreja, ela não vai ter a intimidade de procurar. Você vê na igreja, as pessoas ficam, você fala, olha, abre em 2 Timóteo, a pessoa, não que é Timóteo mesmo? Tá lá em Juízes, tá lá em Êxodo, Gênesis, e não acha Timóteo, cara. Porque não tem intimidade com a própria espada, não conhece a Bíblia que ela acredita. E aí a gente vê muitos debates. A pessoa falando, olha, tem um monte de crente aí que não conhece a Bíblia que crê. E é verdade. Porque Sim. não lê, não estuda e prefere ficar no ouvir falar. Foi que você... Cara, esse bate-papo tá incrível. Você já começou falando, você ouvia falar. Você conhecia de ouvir testemunhos, de ouvir dizer... né? De ler sobre, mas quando você vivenciou, e tem pessoa que está nisso, não quer vivenciar, quer ficar quietinho no canto dela,
Eu vou ler a Bíblia para quê? Ó a grossura da Bíblia, para que eu vou ler essa Bíblia? Nossa, eu leio um versículo, eu já durmo, como é que eu vou ler isso aqui? Né? Exatamente. E não vai conhecer a palavra. Eu sempre conto esse testemunho, a Poli acho que está cansada de escutar isso. Mas quando a gente começou a namorar, eu e a Poli era recém-convertida, né, vida? E aí, ela não tinha tido tanta intimidade com a palavra, ela não conhecia muito a palavra. Era aquilo, ela ia para o culto, voltava e era aquilo. Lógico, Jesus já vinha trabalhando, o Espírito Santo já vinha trabalhando, já vinha convertendo a mulher, só que ainda não conhecia a palavra. E aí, se qualquer um que viesse pregar uma mentira, muitas vezes poderia acreditar. É o que você falou, a pessoa vem com uma palavra bonita, uma palavra até de Deus, porém muda o sentido. A gente vai ver a própria serpente fazer isso, né? Pega a própria ordem de Deus e dá uma mudadinha ali, muda uma vírgula, pronto, acabou. Já mudou tudo, já fez o homem cair em pecado. E aí eu peguei e me preocupei com isso. Falei, cara, minha esposa precisa ler a Bíblia, ela precisa entender o que está falando na palavra. Por quê? Porque se converter, levantar a mão, aceitar Jesus, cara, eu falo que é muito fácil, porque às vezes você vai pela emoção. Eu sei porque eu fui pela emoção. O pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Mas antes ele tinha falado, irmão, quem não aceita Jesus vai para o inferno. E eu, eita, pega, eu não quero ir para o inferno não. E eu fui pela emoção. E quando as pessoas se convertem pela emoção e vivem sem conhecer verdadeiramente Jesus, sem entender a palavra que diz que crê, cara, Sim. que diz que crê, e aí fica passando vergonha na escola, fica passando vergonha no trabalho, né? Fica passando vergonha em todos os lugares. Eu já vi cristão vir falar assim pra mim, nossa, cara, lá no meu trabalho tem um ateu que é assim, assim, assim. O que ele falou pra você? Ah, ele falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é uns argumentos tão fracos, você fala, ué, Sim. e você teve dificuldade de responder isso? Argumento de TikTok. Isso! Ué, se Deus existe, por que tem tanta gente que passa, Passa fome. que passa fome? Eu falo, não acredito. Falou, se tem presidente, por que ainda tem fome no país? Entendeu? Mas vamos lá, esse é outro assunto. Então, assim, as pessoas não conhecem a própria palavra que diz crer. Sim. Uma pergunta do segundo tópico. Você já chegou alguma vez a se perguntar por que Deus permanece em silêncio? No momento que você estava passando a dificuldade. Porque, cara, você resolveu permanecer. Você se converteu com 10 e hoje você está com 26. 16 anos convertido, para a glória de Deus. Né? Não é glória sua, não é honra nem mérito seu. Mas foi uma decisão sua, creio eu. E aí você passou várias dificuldades. Eu sei porque sou seu amigo há um bom tempo e vejo boa parte do que você passou, que você me permite conhecer. E aí, eu te pergunto, algum momento você perguntou por que Deus permanece calado? Por que Deus não fala nada? E é uma coisa que às vezes eu me pego pensando, né? Só que acho que a primeira coisa nisso é que a gente sempre quer alguma resposta de Deus, né? A gente quer, Deus, eu quero saber isso aqui, Deus. Aí, digamos que Deus responda. Semana que vem tem outro. Deus tem que estar falando o tempo todo com a gente. Senão a gente já começa a perguntar, não, por que Deus não falou nada? Não, o que Deus quer? E aí, muitas vezes, tem certas coisas que Deus precisa falar mesmo. Tipo, às vezes as respostas são tão óbvias que aí você fica pensando, mas o que você espera que Deus te diga sobre isso? Tipo, a pessoa está falando de alguma coisa que, se der certo, vai afastar ela de Deus e ela ainda espera que Deus dê uma resposta sobre isso. E aí você fica pensando assim, mas não faz sentido. Né? E às vezes a gente se coloca em situações assim. Né? Às vezes a gente espera que desça um anjo até nós e fale, então, você precisa pegar o violão e começar a tocar. E aí você fica pensando, pô, será que Deus precisa fazer tudo isso mesmo para ficar muito claro para a gente onde nós devemos ir? Porque muitas das vezes Deus ele nos dá sabedoria para nós estarmos tomando decisões
em nossas vidas. E uma coisa que eu percebo na minha vida é, toda vez que eu estou no caminho errado, é instantâneo. É instantâneo. Aparece 3 mensagens de 3 irmãs de oração no WhatsApp. É incrível. Agora, quando eu estou no caminho certo, ninguém fala nada. Entendeu? E eu uso isso muito como guia. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa, né? Sempre vem um questionamento, né? Toda vez que a gente vai fazer algo bom, a gente sempre pergunta, será que Deus quer que eu faça isso? Não, acho que eu vou orar para ele falar que eu tenho que fazer. Esperar a resposta dele. Mas na hora de fazer coisa errada, ninguém pergunta para Deus, né? Ninguém pergunta. Já faz direto já. E aí, nessas situações, eu penso muito, se Deus já não me respondeu e eu não percebi. Eu olho, né, eu penso quando a gente vai analisar do porquê. O porquê, ele já responde muitas das coisas. Então, por que eu vou fazer isso? Ah, porque eu estou sentindo que no meu coração que eu queria. Tá, mas só porque você sentiu, você vai fazer? Provavelmente não é uma boa decisão. Porque se só está no seu porquê, só porque você sentiu, provavelmente não é uma coisa boa. Porque aí você está se apegando às suas vontades. Ao sentimento, né? E aí, quando você tem um bom porquê, né? Não, eu quero fazer isso porque eu vejo que a igreja, ou porque às vezes o irmão está precisando. E aí eu acho que eu quero fazer uma visita para esse irmão, porque eu vejo que ele já está há dias sem ir para a igreja. Você precisa que Deus te responda e ainda confirme a resposta para você fazer visita no irmão que não foi na igreja? Não. Então, às vezes a gente quer confirmação de coisas bobas que muitas vezes Deus já colocou no nosso coração para fazer aquilo, né? Então, às vezes a pessoa quer confirmação, eu queria tanto aprender um instrumento, mas será que é o que Deus quer? Né? Falei, não, irmão, vai lá e faz. Experimenta, vê o que você acha, qual instrumento que você gosta. Eu acho tão bonito o violão. Então, pega o violão, consegue professor, a gente tem professor de música na igreja, a gente conhece muita gente que dá aula particular também. Tem YouTube para aprender. Pega e faz. Mas e se não der certo? Não deu, né? As pessoas têm medo de errar e querem usar Deus para elas nunca errarem na vida, entendeu? Então, eu estou pensando em dar um passo. Eu vou orar para ver se esse passo vai dar certo ou não. Tipo, a gente não está falando de decisões irreversíveis, entendeu? A gente sempre é sobre coisas assim muito bobas que a gente pode fazer, né? E aí que vem a grande questão. A gente não pode viver preocupados com a resposta de Deus para o que a gente fala para Ele, porque a gente espera dele. A nossa preocupação maior devia ser em ouvir a Deus. Então, ao invés de a gente mandar para Deus toda vez perguntas para Ele trazer respostas, às vezes Deus ele está querendo falar de outra coisa conosco. Às vezes Deus ele está querendo nos direcionar para outras coisas, só que a gente está preocupado com as nossas próprias questões. E quem somos nós? Né? Nós não somos ninguém. Deus é tudo, Deus sabe de tudo. Quando teve o show do Morada aqui, eles trouxeram, né, uma ministração sobre Isaías, no capítulo 1, se eu não me engano, né, que Deus aparece até ele num trono, em sonho. E naquele momento, né, Deus, quem faz a pergunta não é Isaías, é Deus. Então, e o que é que Isaías responde? Eis-me aqui. Envia-me. Envia-me a mim, né? E aí, talvez, quem esteja querendo fazer as perguntas
seja Deus. E Ele esteja esperando a nossa resposta. Talvez Ele esteja esperando o nosso eis-me aqui. Perfeito. Isso aí que você falou me lembrou muito o começo da minha jornada na fé. Eu achava que tudo que eu ia fazer precisava da confirmação de Deus. Os jovens, vamos hoje no domingo. Vamos hoje na lagoa? Não, calma aí, gente. Vamos orar, Vamos ver se orar. Deus permite. Se alguém sonhar com a gente na lagoa, a gente vai. Aí a gente Mas vai. tem que para ser duas pessoas, porque uma é revelação e outra E é outra confirmação. confirmação. E aí eu tinha muito isso, cara, muito isso. E aí um dia um amigo meu, o Antônio, você conheceu ele? O Antônio chegou em mim e falou assim, Paulinho, eu não falei nada no grupo lá para não te deixar chateado, mas peraí, você quer que Deus confirme tudo que você vai fazer? E se Deus não confirmar, você não vai sair do lugar? E eu falei, cara, é verdade, né? Deus não me chamou para ser um robô que ele fala, ó, anda aqui, vai para ali, vai assim, e pronto, aí você volta para o mesmo lugar. Não. Sim. Ele me chamou para ser um emissário dele, para ser alguém que leva a palavra dele. Então, que seja num churrasco entre amigos, eu vou levar a palavra dele. Se seja um churrasco em família, eu vou levar a palavra dele. Seja no trabalho, porque tem trabalho. Ou, a maioria dos trabalhos hoje, a maioria não, todos os trabalhos hoje, você não encontra cristãos. E quando encontra, são cristãos que duvidosos. Questionáveis. E aí você tem duas opções. Ou você prega o evangelho, ou você se junta a eles. Para que Jesus te chamou? Para você ficar em casa esperando cair, abrir uma porta do céu, e aí você ir falar com a pessoa específica só e você voltar para sua casa? E aí foi isso que ele me falou. Eu falei, cara, você tem toda a razão. E a partir daquilo eu comecei a tomar decisões. E aí a gente via. E aí um dia ele falou assim para mim, Paulinho, o mesmo Antônio, ele falou, Paulinho, a gente tem que tomar agora cuidado com o quê? As decisões que a gente está tomando. Pô, Antônio, você falou para mim que eu não precisava pedir sempre a confirmação de Deus. Ele falou, calma, eu não estou falando que o contrário disso não. O que eu quero dizer é, será que agora eu não estou forçando demais? Como assim? Ah, não, porque eu vou lá naqueles meus amigos de antes de eu ser cristão, que são duvidosos, que fazem coisas e coisas, que não vivem a vida como eu vivo hoje, e eu não vou me corromper. Não vou me corromper. É os caras que me conhecem, ó. Que tem intimidade, ó. E aí você, novo na fé... Não, que eu vou lá. Justamente as suas fraquezas. Aí fala assim, não, mas calma. Eu sou uma nova criatura. Eu sou inabalável. Eu sou inabalável. E aí vai e não volta. Né? E a gente às vezes acaba esquecendo isso daí. Deixa de pedir confirmação, né? E eu não estou falando que tem que pedir confirmação sempre, mas acaba forçando, né? Eu também, na minha caminhada, eu vi muita jovem que às vezes gostava de um rapazinho. Rapazinho eu falo, né? Para mostrar o quanto que eu sou velho, mas gostava de um rapaz, e aí o rapaz era duvidoso, o cara só ia na igreja por causa dela e de uma outra menina. Ele tava testando com duas. Aí você fala, meu Deus. Caía na isca. E aí a que caía na isca é aquela que falava assim, não, porque eu vou fazer uma visita pro irmão fulano. Um mês depois descobri que a menina estava grávida. E aí por vergonha já não queria mais ir para a igreja. Aí por vergonha não queria mais servir a Deus. Aí as coisas iam acontecendo, a consequência vinha, a pessoa não conseguia permanecer na presença de Deus. E aí, Gabriel, para não levar muito tempo do nosso podcast, a gente vai dar uma enxugada, porque daqui a pouco você tem que ir pro culto, né? Sim, alguém tem que ir, né? Alguém tem que... Rapaz, vou ter que cortar essa parte depois. Já marca aí para mim o horário. Vamos lá. Gabriel, eu queria que você deixasse um conselho. A gente falou sobre várias coisas, né? A gente vai ver que vamos encerrar com o Eclesiastes, né? 7, 8. Eu vou reforçar que o melhor não é o início
das coisas, e sim o final delas, né? Então, se eu me converti, cara, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas permaneça. Não quer dizer que vai ficar mais fácil, mas quer dizer que você vai estar mais forte, você vai estar mais capacitado. Eu gosto muito de uma coisa que o meu tio me falou. Meu tio, cara, ele é um homem incrível. Meu tio, ele mora em Andradina, ele é pregador, ele é pastor, pregador. E um dia, ele, muito tempo depois dele ter falado assim pra mim, Paulinho, você tá esperando o quê pra se converter? Você tá esperando Jesus te pegar pelo colarinho, levantar e falar, vai, me serve, né? E aí, muito tempo depois, a gente conversando, eu falei, tio, eu queria pregar que nem o senhor, porque o meu tio, ele lê uma passagem e aquilo cria um cenário na cabeça dele, e ele consegue trazer o contexto, aquilo que a palavra quer ensinar para ele e para todos que estão escutando. E aí ele prega aquilo e consegue ligar aquilo a Cristo, sem ser herege, porque a gente vai ver muitas pessoas que são boas contadores de história, mas são hereges. Uhum. E ele não, ele é um bom contador de história, ele é um bom pregador, mas vive na dependência da graça, vive dependendo de Cristo. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, eu quero ser, tio, eu quero pregar que nem o senhor. Aí ele falou assim pra mim, no dia que ele falou pra mim, eu não entendi, né? Ele falou assim pra mim, meu filho, você tem que entender o seguinte, que quando a gente faz alguma coisa sempre, a gente vai ficar bom. A consequência é ficar bom. E aí eu fiquei pensando assim, vai, poxa, meu tio acho que não entendeu, né? Aí, muitos dias depois, eu pensando naquilo que ele me falou, falei, cara, quem não entendeu foi eu. É a permanência, né? Sim. O próprio Eclesiastes vai dizer, é melhor o final do que o início de todas as coisas, né? Tem um começo? Tem um começo, mas vai ter um final, e esse final ele Sim, verdade. costuma ser melhor do que o início. E aí, Gabriel, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que vai assistir esse podcast na segunda-feira e está começando a segunda-feira dela, sabe, naquela loucura, turbulência do dia a dia, o trabalho, família, filho, né, tudo ao mesmo tempo, e vai assistir esse podcast aí lavando a louça, vai assistir esse podcast aí almoçando, jantando, e aí ela precisa saber o que precisa para permanecer, porque assim, a permanência não é vista, não é colocada no telão. Ninguém coloca lá como, nossa, que bonito que o Gabriel é, desde os 10 anos, nunca se desviou, né? Ninguém nunca vai perceber. E muitas vezes você vai estar lutando sozinho. A maioria das vezes você vai estar lutando sozinho. Então, para que essa pessoa que hoje está lutando sozinho, já está um tempo na presença de Deus, já está servindo a Deus, já tem um tempo, e está passando por lutas, o que você deixaria de conselho para ele, para ela, para que ela permaneça na presença de Deus? Certo. Eu vou dividir, acho que em dois pontos principais. O primeiro dele, vamos, eu acho que todo mundo aqui, né, no caso eu e você, quem está assistindo, todo mundo aqui conhece Matrix, né? Sim. E aí, Matrix, a gente tem a pílula azul e a vermelha. A pílula azul é para você se manter na mentira. Você continuar vivendo naquele mundo onde você vive a mentira de que você é bom, de que o que você faz é o suficiente, de que você merece. E nós temos a pílula vermelha, né, que é aquela que mostra ao mundo como ele realmente é. E aí nós percebemos que nós, na verdade, não somos bons, que no fim nossa régua moral só era muito baixa mesmo, e no fim nós somos maus. Nós não merecemos nada e por conta disso nós dependemos de Deus. Porque diferente de todas as relações que a gente vive nesse mundo, que é de troca, né? Eu te ofereço uma coisa e você me dá outra. A relação com Jesus não existe troca.
porque nós não temos nada para oferecer. Então, no meio de todo esse contexto, a gente, lembrando disso, nós chegamos no porquê que nós fazemos o que fazemos. Nós não fazemos porque nós merecemos ou para merecermos. Nós fazemos em agradecimento porque Ele fez por nós. Então, no dia bom, no dia ruim, no dia de dificuldade, no dia de cansaço, a gente precisa ter esse porquê em nossos corações, né? Do porquê que a gente levanta todo dia da cama e agradece a Deus. Porque, no fim, Ele é o único que nos ama desde antes da nossa formação. Desde antes da formação do mundo, Ele já nos amava. E se nós hoje temos a possibilidade de amar Ele, é porque Ele nos amou. Então, nesses momentos, a gente sempre tem que trazer isso à memória. Porque isso faz com que a gente entenda que esses dias difíceis, eles são só um período. Que quando você nasce na igreja, que não é o meu caso, né? Você muitas das vezes não tem tanta visão de como é uma vida sem Deus. Só que mesmo dentro da igreja, mesmo quem começou lá dentro, ele tem um momento em que ele tem um encontro com Cristo. Ou às vezes está há muito tempo lá e ainda não teve esse encontro. Uhum. Então, a primeira pergunta que você deve fazer nesses dias é se você realmente teve um encontro com Ele e lembrar de como que era esse velho homem. Porque quando a gente olha, né, para onde nós queremos voltar, nós vemos a regressão. Nós vemos o que Deus nos fez até aqui, por mais que esteja difícil hoje, e lembramos de como que era no passado. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecer. Reconhecer que está fraco, reconhecer que se permanecer dessa forma que você está, você vai acabar se afastando de Deus. E aí, o que é que vai precisar de você? Vai precisar de um esforço além do que era o esforço comum. E aí, esse esforço é você ter que se forçar a orar, já não com aquele fervor que você tinha antes, que era tão fácil e hoje é tão difícil. Porém, é um esforço que é necessário, né? Esforço em buscar a Ele a nível de adoração, a nível de leitura da palavra e também buscar ajuda. Porque uma coisa que tem muito impacto em nós são os ambientes em que nós vivemos. Quando você está nessa situação, a primeira coisa que você vai querer é se afastar das pessoas que te aproximam de Deus. E você precisa ter a maturidade de identificar esses momentos. Quando você vê que você está se afastando, quando você vê que está se afastando de Deus e das pessoas, você não precisa mostrar para as pessoas, né, que você é forte, que você não precisa de ajuda, porque a igreja ela é um corpo, né? E como um corpo, né, nós precisamos uns dos outros. Então, da mesma forma, nós precisamos de você. Nós queremos, né, ajudar você quando você estiver em necessidade, quando você precisar de ajuda. Só que muitas das vezes as pessoas não dão abertura, né? As pessoas não permitem que a gente se aproxime. Uhum. Por quê? Porque elas não querem mostrar fraqueza. Só que, como cristãos, nós identificamos que nós somos fracos, né? Então, todos nós deveríamos entendermos que nós somos fracos e mostrarmos essa dificuldade para que assim, né, um ajude o outro, para que assim um ministre ao outro, né?
Porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja é levar os irmãos ao nível em que eles ministrem uns aos outros. E o que é esse ministrar? É servir. Então, a igreja, como corpo, ela tem a responsabilidade de se ajudar. Então, se você está passando por esse período hoje, não se isole, mas permita que os seus irmãos te ajude a se reerguer, te ajude a se encontrar com Deus. Glória a Essa é a Deus. mensagem. Glória a Deus. Então fica aqui o meu agradecimento. Gabriel, muito obrigado por mais uma vez vir aqui, né, no podcast. Vir aqui não, né? O primeiro foi lá na igreja. O sim. segundo está sendo aqui. Mas glória a Deus, eu fico muito feliz de poder conversar com você sobre esse tema que a gente já conversou algumas vezes, né? A gente sempre conversa alguma coisa. Sim. Então, muito obrigado. Muito obrigado à nossa irmã Manuele, que ficou aí no apoio aí da câmera. A minha esposa, Poliana, que tá com o Azaf também cuidando da câmera ali, da filmagem, né? Os especialistas ali, graças a Deus. E a você que assistiu esse podcast até agora. Saiba que eu fico muito feliz quando alguém comenta lá, olha, eu precisava dessa palavra, olha, eu achava que não tinha mais solução, olha, isso que você contou no testemunho aí é o que eu estou passando. Eu acho muito interessante porque é a forma que Deus ele tá usando para poder evangelizar e alcançar todo mundo. A gente vê que hoje existe um medo, parece, de evangelizar, e as pessoas esquecem que evangelizar é tudo, né? Sim. É tudo que eu faço vai evangelizar. É o id de Deus, né? O que Cristo vai dizer, ide pregar o evangelho a toda criatura, é a toda criatura, né? E às vezes a gente pensa que missão é só na África, missão é só na Angola, né? E na verdade a missão tá ali do lado do seu vizinho, a missão tá lá do lado da sua igreja, né? A missão tá na sua escola, no seu trabalho, na faculdade. Então a missão ela tá em todos os lugares. E essa é uma forma que Deus está usando para poder alcançar as pessoas. E se você assistiu até aqui, gostou, o testemunho do Gabriel, o que a gente conversou aqui hoje sobre permanecer, isso vai te ajudar a se estabelecer na presença do Senhor, comenta aí, a missão da igreja é servir. Comenta isso daí, que a gente vai saber que você assistiu até aqui e a gente vai ter a certeza que você curtiu, que você compartilhou, que isso fez uma diferença na sua vida e vai alcançar outras pessoas. Como sempre, o nosso participante faz uma oração, porém, Gabriel, não é a primeira vez que você vem. Então, como não é a primeira vez, eu vou fazer a oração. Amém? Então, a gente vai fazer uma oração agora. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Pai querido, eu te louvo e bendigo pelo teu santo nome, Senhor. Engrandeço a ti, Senhor Deus, pela tua presença aqui neste lugar, pelo assunto, ó Pai querido, pelo bate-papo, ó Pai querido, que fizemos nessa noite, ó Pai. Ó Pai, que essa palavra, Senhor Deus, venha alcançar mais e mais pessoas, Senhor Deus, para engrandecer teu santo nome, Senhor Deus, para alcançar essas pessoas, sarar as feridas, ó Pai querido, e fortalecê-las na tua presença, Senhor Deus, para que elas venham permanecer, Senhor Deus, e assim como Timóteo, entender que todo o restante pode, menos elas, ó Pai, porque são de ti, Senhor Deus, são suas, ó Pai querido, e elas não podem te abandonar, Senhor Deus, porque o Senhor as ama, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor continue fazendo a tua obra perfeita em nossas vidas, ó Pai, continua abençoando a vida do Gabriel, fortalecendo, capacitando, Senhor Deus, enchendo ele com o teu Espírito Santo, ó Pai querido, e dando ousadia cada dia mais, ó Pai, usando ele para alcançar jovens, adultos, ó Pai querido, a todos aqueles que querem ouvir e têm sede da tua palavra, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, um abraço e fica com Deus.